Olá, pessoal, estou de volta para a segunda parte do nosso vídeo. E relembrando um pouco da finalização da primeira parte, eu disse a respeito dos eixos estruturantes, que no caso, quais são eles? As brincadeiras, as interações e os direitos que eles garantem. Agora, com base nestes mesmos eixos estruturantes, eu vou falar a respeito dos campos de experiências, que são 5. Eu vou compartilhar com vocês os slides para acompanharem comigo. Só um momento. Vamos ver se apareceu para vocês. Já vai aparecer, né? Deixa só eu ampliar um pouco para melhorar a visualização. Acho que agora ficou bom, né? Então nós temos aí, né? Relembrando, aqui nós temos os direitos que eu disse que eles garantem em relação aos eixos estruturantes, e agora nós vamos falar dos campos de experiências. Então, considerando os eixos estruturantes, no caso as brincadeiras e as interações, que garantem vários direitos, a Base Nacional Comum Curricular está configurada em 5 campos de experiências que nós não podemos perdê-los de vista no que se refere à prática do professor na educação infantil. Quais são esses eixos estruturantes? O eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Neste vídeo eu vou falar dos 3 primeiros, ou seja, do eu, do outro, nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas. Então, vou começar falando primeiro do eu, o outro e o nós. Mas ainda assim, nós temos que, de acordo com a BNCC, a definição e a denominação dos campos de experiências também se baseiam no que dispõem as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, em relação aos saberes e conhecimentos fundamentais a serem propiciados às crianças e associados às suas experiências. Então, nós sempre precisamos lembrar que as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil também são base para a construção de novos documentos oficiais, por exemplo, a Base Nacional Comum Curricular, que tem como principal documento a diretriz curricular e que fala de forma muito apropriada a respeito dos jogos e das brincadeiras nessa etapa. Então, falando do primeiro campo, no caso, o eu, o outro e o nós, que precisamos considerar na prática docente e o que ele espera da prática do professor em relação às crianças. Então, de acordo com a BNCC, na educação infantil, é preciso criar oportunidades para que as crianças entrem em contato com grupos sociais e culturais, outros modos de vida, diferentes atitudes, técnicas e rituais de cuidados pessoais e do grupo, costumes, celebrações e narrativas, tá? Conforme vivem suas primeiras, agora eu vou falar um pouquinho de acordo com a base, tá? Então, conforme vivem suas primeiras experiências sociais, tanto na família, na instituição escolar, na coletividade, as crianças constroem percepções e questionamentos sobre si e sobre os outros. Por isso, da importância das interações, das brincadeiras. Às vezes, quando as crianças vão brincar ou fazer alguma coisa, elas sempre observam os mais experientes, as pessoas mais velhas, podemos dizer assim, para saberem como elas vão fazer. Elas acabam se embasando, se espelhando nessas interações. Então, por isso da importância de interagir, para ela se questionar, para ela se conhecer, para ela entender o outro, para ela se diferenciar em relação a determinadas situações, tá? Ao mesmo tempo que participam de relações sociais de cuidados pessoais, as crianças constroem sua autonomia e seu senso de autocuidado, de reciprocidade e de interdependência com o meio. Por sua vez, a educação infantil é preciso criar oportunidades para que as crianças entrem em contato com outros grupos sociais e culturas, outros modos de vida, diferentes atitudes, técnicas e rituais de cuidados pessoais,
e do grupo, costumes, celebrações e narrativas. Então vejam, pessoal, é importante que no processo escolar a gente oportunize situações diferentes para essas crianças. Situações a partir de interações, de vivências, brincadeiras, jogos, para eles conhecerem outras culturas. Eu já tinha dito isso logo na primeira aula, a respeito de que a interação e a brincadeira faz conhecer culturas, e o conhecer culturas faz a gente entender o outro, faz a gente ter empatia, respeito. Então, por isso que a gente precisa, como principal eixo estruturante, ter interações e brincadeiras. Percebam, eu estou a todo momento repetindo os eixos estruturantes, porque na educação infantil, em relação às brincadeiras, a principal ferramenta para se brincar é interagir, que seja com o adulto, que seja com as crianças, mas para tudo tem um propósito. Então, nessas experiências do eu, o outro e o nós, ou seja, a experiência comigo mesmo, a experiência com o outro e a experiência no coletivo. Então, elas podem ampliar o modo de perceber a si mesmas e ao outro, valorizar sua identidade, respeitar os outros e reconhecer as diferenças que nos constituem como seres humanos. Esse é o principal eixo, essa é a principal ideia do eixo o eu, o outro e o nós, ou seja, o interagir, o conhecer para respeitar e para ter uma boa convivência com o nós. O outro campo que nós temos é o de corpo, gestos e movimentos. Então, neste campo, as crianças conhecem e exploram o mundo, o espaço e os objetos do seu entorno. Estabelecem relações, expressam-se, brincam e produzem conhecimento sobre si, do outro e do universo cultural social. Percebam que já há uma ligação entre o primeiro eixo do eu, o outro e o nós com corpo, gestos e movimentos. Vejam que a todo momento ele fala produzir conhecimento sobre si, do outro, do universo. Aqui nós também falamos do conhecer o outro, da cultura, da convivência do nós. Então vejam a importância da educação infantil, vejam a importância do brincar. É o conhecer o outro, é o conhecer a cultura, é a parte social que nós temos, é a parte que precisamos desenvolver de convivência, é a parte que nós temos como principal eixo todos esses itens que vão nos dar base para a prática docente, tá? Bom, então, ainda falando sobre corpo, gestos e movimento, hum, por meio das diferentes linguagens, como a música, a dança, o teatro, as brincadeiras de faz de conta, elas se comunicam e se expressam no entrelaçamento entre o corpo, emoções e linguagem. As crianças conhecem e reconhecem as sensações e funções do seu corpo e, com os gestos e movimentos, identificam suas potencialidades e seus limites, desenvolvendo ao mesmo tempo a consciência sobre o que é seguro e o que pode ser um risco à sua integridade física, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular. Ainda na educação infantil, o corpo das crianças ganha centralidade, pois ele é o partícipe privilegiado das práticas pedagógicas de cuidado físico, orientadas para a emancipação e a liberdade e não para a submissão. Assim, a instituição escolar precisa promover, olha que interessante, a oportunidade ou oportunidades ricas para que as crianças possam, sempre animadas pelo espírito lúdico. Lembram que eu falei da cultura lúdica no primeiro vídeo, quando a Kishimoto fez uma citação no seu documento? Então, no espírito lúdico e na interação com seus pares, explorar e vivenciar um amplo repertório de movimentos, gestos, olhares, sons e mímicas com o corpo, para descobrir variados modos de ocupação e uso do espaço com o corpo, entre parênteses, tais como sentar com apoio, rastejar, engatinhar, escorregar, caminhar apoiando-se em berços, mesas e cordas, saltar, escalar, equilibrar-se, correr, dar cambalhotas, alongar-se, etc. Então vejam como
Vejam como a Base Nacional colocam como importante a escola proporcionar atividades ricas para que as crianças possam, de forma animada, participar, interagir, brincar. E vejam que brincadeiras simples, como sentar, cambalhota, saltar, são importantes. Para quê? Para que elas conheçam o próprio corpo, para que elas tenham um amplo repertório de movimentos, até mesmo de palavras, de gestos, de olhares. Então, eles vão se construindo com base nesse campo da experiência. E com este vão se construindo, vão se conhecendo, eles também conhecem o seu colega, eles se comparam, eles se analisam, tá? Por isso que nós temos este campo como uma obrigatoriedade dentro da Base Nacional Comum Curricular e que precisa ser considerado na prática docente. Nós temos agora o terceiro campo, que eu vou falar a respeito dele, que é o de traços, sons, cores e formas. O que diz, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, este campo de experiência? Ele vai oportunizar e conviver com diferentes manifestações artísticas, culturais e científicas. Olhem que interessante, pessoal. Lá no primeiro, quando estava falando do eu, o outro e o nós. No segundo, quando eu falei do corpo, o movimento. Agora, falando de traços, sons, cores e formas, a todo momento eles falam das manifestações artísticas, culturais, científicas e da convivência em locais e universais, a partir de brincadeiras e interações. E isso precisa fazer parte no cotidiano da instituição escolar, que possibilita às crianças, por meio de experiências diversificadas, vivenciar diversas formas de expressão e linguagens. Então percebam a relação que há entre esses campos de experiências. Ainda assim, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, com base nessas experiências, elas se expressam por várias linguagens. Olha que interessante. Eles convivendo entre eles, eles aprendem outras linguagens e se comunicam a partir delas. Eles criam suas próprias produções artísticas ou culturais, exercitando a autoria coletiva e individual, com sons, traços, gestos, danças, mímicas, encenações, canções, desenhos, modelagens, manipulação de diversos materiais e de recursos tecnológicos. Essas experiências contribuem para que, desde muito pequenas, as crianças desenvolvam um senso estético e crítico, o conhecimento de si mesmas, dos outros e da realidade que as cerca. Olha que interessante, pessoal. Com base nesses campos de experiências e nas experiências no âmbito escolar, as crianças já conseguem, desde pequenas, desenvolver o senso estético e crítico. Portanto, a educação infantil precisa promover a participação das crianças em tempos e espaços para produção, manifestação e apreciação artística, de modo a favorecer o desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade, da expressão pessoal das crianças, permitindo que se apropriem e configurem permanentemente a cultura e potencializem suas singularidades ao ampliar repertórios e interpretar suas experiências e vivências artísticas. E as vivências artísticas acabam proporcionando conhecimento, interação, respeito entre as crianças, além do desenvolvimento do eu. Vejam que interessante que nos campos citados neste vídeo, que são os de traços, sons, cores e formas, o de corpo, gestos e movimentos, e o eu, o outro e o nós, ele fala muito da interação, das culturas, do conhecimento e das relações, e também das brincadeiras, e que isso são imprescindíveis e primordiais na vivência do âmbito escolar da educação infantil. Então, pessoal, sendo assim, os outros dois campos de experiências eu vou falar em um outro vídeo, tá? Mas antes de encerrar este vídeo, eu quero deixar algumas reflexões para vocês, algumas várias reflexões, eu quero que vocês anotem, tá? Façam suas reflexões nos cadernos, no caderno de vocês, em seus cadernos, em seus materiais de registros, e é muito importante, tudo que eu vou pedir aqui para vocês tem como base tudo o que eu citei e o que eu falei.
com base na Kishimoto, na BNCC, nas diretrizes curriculares e até mesmo na minha fala. Então, nós temos aí uma primeira reflexão que eu quero deixar para vocês. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, quais são os campos de experiências que estruturam a educação infantil? Essa é a primeira. Segunda, em relação ao campo de experiência, o eu, o outro e o nós, o que mais as crianças fazem, além de ao mesmo tempo participarem das relações sociais e de cuidados? Terceira reflexão. No campo de experiência, corpo, gesto e movimento, constante na Base Nacional Comum Curricular, as crianças conhecem e reconhecem as sensações e funções de seu corpo. E o que identificam com seus gestos e movimentos? Quarta reflexão. No campo de experiência, ainda no de corpo, gesto e movimento da BNCC, a instituição escolar precisa promover oportunidades ricas para que as crianças possam, sempre animadas pelo espírito lúdico e na interação com os seus pares, fazerem o quê? Sexta reflexão. As experiências no campo no campo de traços, sons, cores e formas, eles contribuem para que, desde muito pequenas, as crianças desenvolvam o quê? Então, essa é a sexta reflexão que eu deixo para vocês. Quinta reflexão que eu deixo para vocês, desculpa. Então, reflitam, coloquem as observações no caderno de vocês, façam, voltem o vídeo, consultem alguns documentos, caso seja necessário para vocês responderem, e eu estou à disposição para mais esclarecimentos, tá bom? Deixem tudo isso registrado no caderno, não deixem de fazer, façam, tá? Para mais esclarecimentos, me chamem, vamos conversar e nós colocamos em prática, caso você sinta necessidade de um esclarecimento. Mas volto a dizer, para essas reflexões, tudo está dentro do vídeo. Tudo e todas as ideias estão dentro do vídeo, tá bom? Boas reflexões para vocês. Tchauzinho, até mais.